gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dessa nova polêmica da Anitta pós o show da NFL que dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos criticaram diversos aspectos relacionados ao show dela, assim como a performance, estrutura e afins. Então, assim, vamos conversar sobre isso e estabelecer alguns pontos em relação a esses tópicos que, assim, acabam perdendo um pouco a mão na discussão que poderia ter mais relevância. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pela Anitta e suas eras musicais. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Ontem, a Anitta foi a atração principal do show do intervalo do NFL do Brasil, a primeira edição que aconteceu aqui no Brasil de futebol americano. A Anitta se apresentou por 6 minutos no centro do gramado, fazendo uma performance ali dos seus maiores hits do atual momento. Mas a recepção dos fãs, assim como também do público que estava lá, não foi das mais calorosas. Na verdade, as pessoas sempre parecem encontrar algum tipo de coisa para criticar a Anitta, não muitas vezes considerando o cenário das coisas, o que faz com que a discussão muitas vezes fique burra, sabe? E essa foi mais uma dessas situações, onde o que merecia ser falado não foi falado e discussões bobas acabaram pegando o ponto principal da mídia no dia de hoje. Vamos começar então falando do playback, que sem dúvida foi a maior de todas as polêmicas, né? A Anitta já é alvo desse tipo de comentário sobre a carreira dela, não é de hoje. Eu realmente não sei por que as pessoas pegam tão pesado nesse pé do playback e diminuem o tipo de artisticidade do artista simplesmente porque ele faz playback em uma ou outra canção ou até mesmo usa base pré-gravada nos seus shows em algumas partes das músicas. A Anitta foi alvo de críticas por esse uso de partes pré-gravadas, por exemplo, no show do Rock in Rio que ela fez aqui. Teve também o playback que ela fez nas Olimpíadas, que foi amplamente criticado, e também no próprio VMA, quando ela fez a sua apresentação de estreia com Envolver. Só que sobre esse tipo de situação num show da NFL, tem muito mais profundidade, assim como também nas Olimpíadas teve mais profundidade essa discussão. Existem vários fatores que colaboram para um artista fazer playback em determinados locais, e nesse caso aqui é um desses locais. O uso do playback no halftime show é uma prática comum em todos os artistas que participam da edição. Apesar de ser uma situação controversa por vários motivos técnicos e estratégicos, isso daí é utilizado. Primeiro, a natureza ao vivo e massiva do evento, com milhões de espectadores ao redor do mundo. Isso exige um nível de precisão quase inatingível em apresentações completamente ao vivo. Outro ponto também que é crucial é o ambiente do estádio, que é notoriamente desafiador no aspecto de acústica. A reverberação e a falta de controle do som prejudicam muito o áudio da apresentação quanto a qualidade da transmissão. Então, por conta disso, eles optam para fazer o playback para exatamente manter segurança em relação a esses aspectos de alto padrão de produção, sem correr o risco de problemas técnicos ao vivo, como falha de microfone ou áudio distorcido. Sendo assim, é muito simples de compreender o porquê dela ter feito playback lá, assim como também ela fez playback nas Olimpíadas. Aquele ambiente não ajuda o som a ficar decente, então por conta disso, optam em usar bases pré-gravadas, onde ela faz uma gravação ali do áudio ao vivo da apresentação, eles dão uma editada e colocam no show final. Outro aspecto também que a Anitta está sendo muito criticada é sobre a estrutura de palco, que na minha opinião é a mais boba das discussões, principalmente considerando que nós tivemos vários Super Bowls aí na história que mostraram pra gente o que deve acontecer durante um show do intervalo que, né, as pessoas parecem não querer ver. No Super Bowl americano, normalmente os artistas têm de 12 a 15 minutos para fazer o seu show, só que nesse período também precisa existir a montagem e a desmontagem
do palco. E aí fica o questionamento: como que eles conseguem fazer uma estrutura tão grande nos Estados Unidos e não conseguem fazer no Brasil? Muito simples, milhões investidos, a princípio, nesse tipo de performance, fora também o fato de ter muitas pessoas para cumprir essa agenda de montagem do palco de forma rápida. Aqui no Brasil é a primeira vez que o evento acontece, e isso daí, sem dúvida, colaborou muito para a estrutura ser mais objetiva, para simplesmente dar contexto na performance. Outro ponto é que o campo precisa ser protegido e preservado, principalmente porque muitas estruturas complexas e pesadas podem danificar o gramado, o que prejudica a continuidade da partida que vem a seguir do intervalo. Então o palco precisa ser funcional e leve, fácil de modular, permitindo com que seja montado e desmontado também com agilidade. Então assim, não tem por que cobrar isso da Anitta, sendo que é uma coisa mais profunda do que somente o fato da Anitta querer ou não querer fazer uma estrutura muito grande. O repertório do show também recebeu amplas críticas, principalmente porque ela cantou músicas em espanhol e inglês apenas, não existindo nenhuma canção em português. E isso tem justificativa também. A Anitta performou Envolver, Bella Kill, cantou músicas do Funk Generation, como por exemplo Sabana, que ela deu ênfase também na música Down, que faz medley e usa o sample da música Thong Song, Lose Your Breath e Savage Funk, além também de elementos de Bola Rebola, Vai Malandra e Funk Rave. Ela fez isso em 6 minutos de apresentação, mas isso não agradou os brasileiros que estavam assistindo, porque segundo eles, ela tinha que ter cantado em português. Bom, eu acho que a gente precisa entender o que a NFL significa para uma audiência fora do Brasil, porque aqui no Brasil não existe essa cultura de futebol americano, nunca existiu. Isso é uma coisa super nova que está em crescente. Por mais que a audiência ontem tenha sido expressiva, ainda assim a audiência internacional é muito maior do que a audiência brasileira. Ao incluir músicas em inglês, a Anitta se conecta diretamente com o público global que acompanha o evento, especialmente o público norte-americano que consome majoritariamente conteúdos em inglês. Por isso, por exemplo, nós tivemos ela colocando Thong Song misturada com Down, porque é um jeito de gerar conexão emocional com esse público que ela tanto almeja o reconhecimento do seu trabalho. Ela cantou em espanhol também, porque além de ambas as músicas que ela apresentou ali serem hits globais, a audiência de músicas em espanhol dentro dos Estados Unidos também é muito alta. E principalmente hoje as pessoas reconhecem a Anitta pelas músicas em espanhol, não é pelo funk que ela tá cantando em inglês ali. A própria Anitta já construiu uma base sólida de fãs em países de língua espanhola. E ao incluir esse idioma na performance, ela reafirma sua presença no mercado e se posiciona como essa artista pan-latina que ela é. A verdade é que a música vai mais além do que simplesmente uma barreira idiomática, né? A Anitta levou o funk para todos esses locais. A maior parte do repertório dela foi funk, um ritmo muito brasileiro e absurdamente importante de ser colocado num local desse tipo. Mas é óbvio que isso não foi visto pelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm cultura o suficiente para compreender esse tipo de situação. Eles preferem focar muito mais em tópicos tolos, que eles nem se dão muitas vezes ao trabalho de buscar, no lugar de focar nos tópicos realmente relevantes por trás das coisas. Mas se existe uma crítica que merece ser feita à Anitta, e que é uma crítica que eu mesmo vou fazer aqui, e eu acredito que muitos fãs vão compreender a minha crítica, é o fato do pouco ensaio da Anitta e como que isso afeta a dinâmica da performance. Em vários momentos a gente percebia que ela parecia meio perdida entre o que ela devia cantar e como ela devia performar, né? Alguns momentos também onde o jogo de câmera seguia para um caminho, ela estava em outro, então isso daí é um reflexo da falta de ensaio, e isso daí causa problemas de dinâmica. Então essa sem dúvida foi a única grande questão, eu acredito, da performance, que a Anitta não se compromete muitas vezes com o ensaio porque ela não gosta de ensaiar. A gente sabe que ela tem facilidade de pegar coreografias e entender as coisas, mas ainda assim, nesse caso, nós percebemos que poderia ter existido mais ensaio, mas é tanta coisa que ela faz ao mesmo tempo que ela meio que não prioriza esse determinado detalhe. Então as performances acabam ficando com essas lacunas que facilmente seriam resolvidas se ela priorizasse mais outros aspectos da carreira dela. Então assim,
Isso daqui, eu acho que é uma opinião geral. O ensaio faz diferença sim, e em várias situações nós já percebemos esse tipo de falta de ensaio acontecendo. Mas tirando isso, todas as outras questões faladas por aí são irrelevantes. Infelizmente, são as pessoas, mais uma vez, tentando usar a Anitta de Tolkien para discussões de ódio, entre outras coisas, que muitas vezes elimina completamente o cenário envolvido, o que aquilo tem de objetivo, como que as pessoas fora do Brasil enxergam aquela situação, enfim, é muito uma coisa somente de visão de túnel, onde as pessoas só querem ver o que a opinião delas deve ser e não o amplo ao lado da opinião delas, né? Então, fica esse questionamento. Mas eu quero saber de você agora. O que você achou da performance da Anitta e quais pontos você mais gostou ou odiou da performance? Comenta aqui, fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!